Olá, boa noite. São 21 horas do dia, 22 horas do dia 30 de outubro de 2022. Estamos gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, continuando o que nós fizemos no capítulo anterior, né? A obra hermética. O capítulo anterior foi fácil, eu achei. Depois que eu fiz o capítulo, achei fácil. Agora, vamos representar a segunda obra de Hermes, Corpus Hermeticum, e só de pensar em explicar o que está aqui, só no primeiro capítulo, porque eu não vou passar dele, eu sinto um calafrio na espinha. Digo isso sem nenhuma vergonha, com temor e tremor. Então vamos agradecer primeiro os likes, agradecer aqueles que se empolgaram e estão acompanhando a gente no canal, né? E o tema é bastante complexo, porque a doutrina de Hermes é extremamente complexa, por isso separei apenas o primeiro capítulo. Então agradeço a todos, principalmente aos meus 8 caribus. E aí, com tremor e temor, com calafrio na espinha, vou abrir a segunda obra de Hermes Trismegisto, chamado Corpus Hermeticum. Primeiro de que tudo, cabe dizer que a Igreja Católica, através dos seus maiores especialistas, já reconheceu a autenticidade desse texto. Pronto. Isso é fundamental. Vocês saberem que nós não estamos aqui, vamos dizer assim, com qualquer coisa, qualquer livro de gnose. Não. Nós estamos aqui com um livro reconhecido pelos eruditos especialistas da Igreja Católica Apostólica Romana, de que é autêntico. Foi escrito por um sacerdote egípcio, né, aproximadamente no ano 3000 a 2500. Agora vou abrir o livro. Que Deus me ajude. Bem, o primeiro capítulo, que é o único que vai ser lido, traz o título de Poimandres. E aqui aparecem algumas coisas curiosas. Primeiro de que tudo, o que é que nós vamos ler aqui para vocês nesse capítulo inicial, capítulo 1. Uma doutrina, uma mensagem, um ensinamento. Tá? Então, é um ensinamento. Dado a quem? Não se sabe. Embora o livro seja atribuído a Hermes, em nenhum momento, no capítulo 1, ele dá a menor pista de que é ele que está ouvindo. Então, o discurso de Poimandres não se sabe a quem é. É, portanto, uma voz, é, portanto, uma doutrina, é, portanto, uma doutrina sagrada, um discurso sagrado, né? Portanto, recebido por alguém que ouve e vê o que aqui vai ser descrito. É estranho. Não se sabe para quem. É a primeira coisa notável. Então, Hermes não se identifica, não diz que é ele. Então, isso é incrível. E o nome do capítulo é Poimandres. Quem é Poimandres? Bem, a figura mais parecida que eu achei foi o tal. Aqui, ó. Tá vendo? O tal. Então, Poimandres se revela como sendo a emanação, portanto, essas partes que se ondulam, que saem
do centro. No centro aqui, nós temos, nesse centro, que é famosíssimo, que vocês conhecem, nós temos uma parte chamada o nous, vai ser dito, né? E nós temos o verbo, o logos. Então, o que é o centro da revelação? Eu sou o nous, eu sou o logos, eu sou Poimandres. Então, Poimandres, embora seja emanação do nous e do logos, portanto, não é a mesma coisa, porque aqui nós temos dois seres essencialmente unidos, e ele diz que essa união é que gera a vida. Se eles se desunirem, então a vida deixa de existir. E então Poimandres passa a ser esses espaços que circundam o centro. Então toda a doutrina se baseia no nous e no logos. Eu achei extremamente parecido com o equivalente, não tem como não comparar, na cabala judaica ao Ein Sof. Então vocês sabem que a cabala judaica clássica, nós temos aqui o livro do Ben Sion, que é um livro de cabala clássica, judaica, tipicamente judaica, e aqui nós temos uma figura muitíssimo parecida com aquela ali, que é o famoso Ein Sof, ou Ein Sof. É a coisa mais semelhante, ou seja, a ideia geral que Poimandres vai ensinar é, na cabala judaica, aqui não tem figura, letras, o Ein Sof. Então, como o Ein Sof, esqueçam o resto, tá bom? Vamos esquecer tudo isso aqui. Então, o Ein Sof é o nous e o logos, que são aquele círculo. Um círculo dividido ao meio, cuja união gera a vida. Essa é a primeira informação de Poimandres. Então, há uma analogia, portanto, cabala egípcia, já que Hermes é um sacerdote egípcio, mas não tem esse complemento. Então, o Ein Sof, ou Ein Sof, semelhante, é a coisa mais semelhante que eu achei, né? É luz, é a luz suprema, é a luz suprema, é a beatitude e se apresenta como sendo aquilo a que o homem deve aspirar. Então, nós temos aqui também no Sefer Yetzirah algo semelhante, nunca igual. Vamos pegar essas três esferas, somente elas três, e colocar exatamente isso. Então, uma delas seria o nous, que é o central, sem dúvida nenhuma, é igual a in, né? O logos e Poimandres. E alguém está sendo criado. Esse alguém que está sendo criado, simbolizado aqui pela sefira oculta da At, é o Adam Kadmon. Então, o Adam Kadmon é a criatura que vem à existência através da ação criadora do nous, do logos e de Poimandres, com o nome de homem com H maiúsculo. Então,
nós sabemos que isso significa o Adam Kadmon. Esse é o início da doutrina que Poimandres revela. Quem é Poimandres? Poimandres é a emanação do Nous e do Logos, como nós dissemos. E quando ele fala, ora ele fala como ele mesmo, ora ele fala como se ele fosse o Nous ou como se ele fosse o Logos. Então, não parece haver uma diferença, embora ele deixe claro que ele não é da mesma essência. Então, ele é, vamos dizer assim, uma emanação, a palavra exata seria essa, ele é uma emanação que quer se revelar, quer chegar até o homem, para que o ser humano venha a conhecer a beatitude divina. Seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos isso. Então, se nós considerarmos essa esfera como sendo o Nous e o Logos, então Poimandres seria essa irradiação que deverá atingir toda a criação. Aqui seria a pessoa que está ouvindo, não importa quem. Não, o discurso não se sabe a quem é dirigido, mas os raios aqui seriam excelentes para simbolizar Poimandres. Ou seja, ele é o veículo que vai revelar quem é o Nous, quem é o Logos e quem é ele. Então, veja, é uma doutrina, é um tipo de cabala egípcia extremamente complexo e vamos continuar. Então, a função de Poimandres é dar a conhecer o Nous e o Logos, que são a pura luz. E é essa a função de Poimandres, mostrar que a função dele é fazer com que aquele que está ouvindo ele, não se sabe quem, espalhe a doutrina da luz suprema e faça com que isso chegue até a humanidade através daquela irradiação ou daquela emanação. Esse é o primeiro ponto da doutrina hermética. Começa a partir daí. Já dissemos a vocês que, para mim, a figura mais semelhante seria o Ain Sof, ou Ein Sof, que aqui o Ariel Ben-Sion coloca apenas em palavras, não coloca o desenho, mas quando coloca o desenho é a mesma coisa, é uma esfera partida em duas, como nós mostramos ali, a clássica figura do Tao Te Ching. É isso aqui. Então, Poimandres, que é de natureza diferente da essência da luz suprema, tem como missão irradiar a luz suprema, fonte de vida, fonte de beatitude e que quer ser conhecido. E a missão de dá-lo a conhecer é exatamente a função de Poimandres. Bem, estranhíssimo que apenas a gente deduz que essa doutrina está sendo passada para Hermes, mas não é dito. O texto, para que vocês saibam exatamente como é, diz assim: um dia em que comecei a refletir acerca dos seres, que meu pensamento deixou-se planar nas alturas, portanto saiu do corpo,
enquanto meus sentidos corporais estavam como que atados, portanto, é uma projeção, como acontece aqueles atingidos por um sono pesado, por uma grande fadiga corporal, pareceu que me antolhava um ser de um talhe imenso, aparece como algo gigantesco, além de toda medida definível. Então, Poimandres aparece para o ouvinte, e não somente ouvinte, porque ele é visível, né, dentro de um estado que nós chamaríamos hoje projeção. Que me chamou pelo meu nome, mas que nome? Ele não diz. E disse: que desejas ouvir e que desejas ver? Pelo meu pensamento aprendereis a conhecer. Então, Poimandres é o revelador de quê? Da luz suprema, da bem-aventurança. Portanto, ele não passa de um mensageiro, como nós mostramos aqui a vocês, né? É exatamente, a figura é perfeita. Então, vou mostrar novamente. A missão dele é essa, é irradiar do nous e do logos o conhecimento para a criação toda, aqui simbolizado por aquele que está ouvindo. Não sei quem. Supomos que seja Hermes, já que o livro é corpus hermético, mas ele não diz. Diz apenas, ele me chamou pelo nome, mas não diz que nome. Então, eu não acho que devamos supor que é Hermes Trismegisto o objetivo, vamos dizer assim, a pessoa que vê e a pessoa que ouve a doutrina que vem de Poimandres. Para mim, simplesmente é uma doutrina religiosa, pura cabala egípcia, e que vai transmitir a primeira coisa, como nós já mostramos, a doutrina da luz. Aquele que quiser me ver, aquele que acreditar no que você tem, dá uma incumbência a ele. Então, o ouvinte, que é, portanto, o Messias, ao ouvir Poimandres, ele passa a ser o mensageiro do seguinte: Deus é amor, diz São João. E Poimandres diz: em mim há o perfeito amor. E aquele que for bem-aventurado virá a mim, porque eu sou fonte de amor e de vida. A figura é erótica, mas não temos como separar, porque Eros é o símbolo do amor. Então, a intenção de Poimandres é dizer: os bem-aventurados virão a mim, e você é o incumbido de fazer com que o homem, o ser humano e toda a criação, não somente o homem, me conheça. Aceite essa missão. Aceite essa missão e faça com que eu seja conhecido. Para quê? Para que aqueles que ouvirem você e perceberem que você é aquele que ouve os meus raios, aquele que tem acesso aos meus raios, então chegue à doutrina da luz. Então, assim começa o livro. Vamos ler mais um pouquinho. Então, amor supremo, amor que realiza, e que aquele que não chegar a esse amor, então será absolutamente excluído da vida. Então, vamos ler mais um pedacinho do texto.
Eu lhe disse, mas tu quem és? Eu, disse ele, sou Poimandres, o nous da soberania, o nous da soberania absoluta. Eu sei o que queres e estou contigo em todo lugar. Aqui Poimandres diz que ele é o nous, mas ele vai dizer adiante que ele é de essência, não tem a mesma essência. Ele tem a substância, mas não a essência. E eu disse, quero ser instruído sobre todos os seres, compreender a natureza de tudo, conhecer Deus. Oh, como desejo entender Deus! Respondeu-me ele por sua vez, mantenha em teu intelecto tudo o que desejas aprender, pois eu vou te instruir. Então é uma instrução, Kohelet, em hebraico. Essas palavras mudou de aspecto, subitamente tudo se abriu diante de mim em um momento, vi uma visão sem limites, tudo tornou-se luz, serena e alegre. Tendo-a visto, apaixonei-me por ela. Então, abre-se diante do privilegiado um quadro fantástico em que ele, de um aparente sono, ele percebe uma gloriosa figura completamente luminosa, que nós encontramos aqui algo semelhante e já mostramos a vocês antes e vamos tentar mostrar a vocês novamente. Então, essa figura seria a representação da pura luz. Seria isso. Então, o vidente, que nós não sabemos quem é, e que ouve, então vê essa pura luz. E nessa luz está o nous e o logos. E Poimandres mostra, abre-se de repente e vê. E ele vê. E aí ele vê a criação. Ó, um detalhe, né? Poimandres mostra a ele a criação. E vai mostrando a criação. E ao contrário da nossa Bíblia, que não fala em detalhes da criação, ele vai a detalhes. Ele diz que essa criação vai ser dividida em seres que vão buscar a luz e seres que vão se afastar da luz. Aqui está mais uma figura semelhante. Então, aqui seria, vamos dizer assim, o nous em majestade, personificado. E aqui estaria a criação. Então, seria isso que o privilegiado, né, um verdadeiro Mashiach, vê. Poimandres abre o tempo e o espaço e ele vê isso. E ele vê a criação. E aí, vendo isso, ele recebe a incumbência de dizer: eu sou luz, mas projeto para baixo de mim um abismo de luz escura. Expressão estranha, mas é assim que está no texto. Eu sou luz e projeto para baixo de mim a luz escura. E aquele que for projetado na luz escura e quiser permanecer nela, ficará. E aquele que quiser voltar a mim, voltará. Aqui nós já temos a doutrina do livre-arbítrio. Então, esse é mais ou menos a primeira lição que Poimandres revela. Eu sou amor, eu sou vida, eu sou bem-aventurança, eu sou luz. Eu sou nous, eu sou logos, eu sou Poimandres. Então, curiosamente, nós vamos encontrar mais ou menos o mesmo aqui no quadro já conhecido de vocês, na Cabala Judaica, né? Nós temos aqui uma tríade, né? Aqui seria o Ain, que seria o nous, aqui seria o Logos e aqui seria Poimandres.
Então, o Ein Sof termina se tornando o Ein Sof Aor. E Poimandres, então, que inicialmente se diz não ser igual, termina se afirmando como sendo a emanação dele para levar a toda a criação, primeiro para fazer a criação e depois para levar a criação de volta para o lugar em que ele está junto com a suprema bem-aventurança. Então, assim o homem é precipitado. Nós temos aqui uma figura, né? A criatura é criada e depois precipitada. E nessa precipitação, ele agora vai ter que escolher. Ele vem da luz e ele vai para a luz escura. E nessa precipitação, ele poderá escolher se ele volta para a luz ou se ele permanece nas densas luz escuras. A luz escuras. Aqui nós temos então, né, o ser humano criado, o arrancado no negócio se transforma em Belial, ou seja, deixa de ser o homem com toda a dignidade, que presencia, que olha no rosto do Nous, do Logos, de Poimandres, ele é precipitado. E aí ele é precipitado no mundo de vícios, no mundo de desgraças, no mundo de confusão, de todo tipo de coisas ruins. Ele é precipitado aqui. E ele poderá voltar para a luz. Então, a precipitação é muito parecido. Veja, é pura cabala. Ele poderá voltar, se ele quiser. Aqueles que forem eleitos voltarão. Aqueles que não forem ficarão presos aos seus pecados. Seria ruim, seria errado dizer pecados, mas vamos dizer assim, né? Você é enviado por mim para tirar aqueles que te seguirem. Portanto, é o Messias, que tenderão a ficar na luz escura. Aqui temos o quadro maior. É muito parecido, é o messianismo, só que não é Jesus. Estamos há 2.500 anos antes de Cristo. Mas a figura, a pessoa que ouve, tem exatamente as características de um Messias. E essa pessoa, então, será, se escolher corretamente, um bem-aventurado, retornará à luz, um Buda, um iluminado, voltará à luz de onde saiu. Se não, ele vai ficar, tá vendo, ó, a imagem e a luz. Então seria isso, aquele predestinado, ele diz, como tu que voltarás a mim. E aquele que ficar preso aos vícios, você vai dizer que ele vai ficar preso pelos demônios, e aí ele vai descrever os demônios, e ele vai descrever agora o que a Bíblia não descreve. Ele vai descrever a criação como a Bíblia não descreve. Ele vai descrever o lugar para onde vão ficar os que escolherem a luz tenebrosa, a luz escura, o lugar da morte, aqui é Kali, a deusa da morte, todos morrerão, ele disse, mas muitos escolherão ficar lá, mesmo mortos, e outros, depois de mortos, deixarão o corpo morto e virão, e subirão, e virão até mim, como aquela imagem de Gautama Buda ideal que nós colocamos para vocês. Então, aí surge a doutrina que nós vamos depois chamar de inferno e céu.
Aqui seria, portanto, os mortos, com a deusa da morte, e na figura que nós mostramos antes, um bem-aventurado que decidiu, por livre escolha, e só serve se for por livre escolha, retornar à luz. É a doutrina da luz sempre. Luz e trevas. E aí, Poimandres agora vai dizer como é que vai ser para que essa batalha seja travada e a morte não prevaleça. Então, ele vai dizer que vai ser uma batalha muito grande e ele vai começar a criação a partir do caos. Então, o vidente, que nós não sabemos quem é, tal como João Evangelista, aqui nós temos o terra, água, fogo e ar. O texto descreve exatamente isso. O fogo misturado com a água misturada com a terra misturada com o ar. Então o caos dos elementos é exatamente igual. E aí, assim começa a criação, é pura cabala, e através da criação, então, nós vamos encontrar seres que podem ser assim, ele chama de governantes. Então, não sabemos que aspecto tem, mas ele diz que são terríveis. Então, governantes seriam os arcontes, seriam os vigilantes, não sei. Eles apenas são governantes. Em 7 hierarquias. 7 e não 4. E aquele que tiver a felicidade de querer voltar para mim, então, quando decidir voltar, vai conseguir me ver como sendo iluminado, belo, perfeito na luz. Então, aqui nós temos a metáfora de uma alma que escolheu voltar à luz e encontra aqui simbolicamente Eros, o deus do amor. Não podemos deixar de usar essa alegoria, né? Voltando, portanto, para a luz. Pode ser aqui uma imagem erótica e pode ser aquela imagem de Gautama Buda que nós mostramos a vocês. De qualquer maneira, o que acontece é a escolha é sua. Diga para eles, diga para todos, vocês poderão ficar na luz tenebrosa ou vocês poderão voltar. Então ele cria o Nous e o Logos juntos, através de Poimandres. Eles criam o Adão Cadmon. O Adão Cadmon se precipita, se torna o Adão Belial, e aí o Adão Belial é andrógeno. E por ser andrógeno, ele vai ser depois desmembrado em macho e fêmea, se torna Belial. Então, do Cadmon, Belial, protoplasta, aliás. E só através, como protoplasta, é que ele vai poder constituir família. Crescei e multiplicai-vos, como está na Bíblia, exatamente. É uma outra cabala, não é cabala judaica, mas é uma outra cabala, exatamente igual. E nós achamos extremamente difícil passar para vocês. Aqui nós teríamos um arconte, ele chama de governança. Ele estabeleceu 7 governanças, cada uma delas dominadora de um círculo. Ali nós somos monstros. Aqui nós mostramos algo que não é um monstro. Então não sabemos o que é, porque eles apenas que são governanças, que governam 7 círculos. Isto nos leva, obviamente, para
o livro do Aryeh Kaplan, que, como disse a vocês, tem a tríade, o nous, o logos e poimandres, e aqui o Adam Kadmon, que depois vai se precipitar através dos 7 círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é igual. E cada um desses círculos é governado por uma governança, essa é a palavra. Geralmente a gnose usa arcontes ou vigilantes, mas eles apenas são círculos que são regidos por governanças. E aí o Adam Kadmon cai e se torna Belial, ou seja, o Adam caído. E aí conhece a morte. E ele diz: morrerás, mas ao morreres, abandona o corpo morto e volta para mim. E prega isto, ensina isto. Eu sou aquele para onde de onde tudo saiu e para onde tudo voltará. Leva essa mensagem, portanto, é o Messias. E dá essa mensagem àqueles que quiserem te ouvir. Quem quiser te ouvir e te ouvir, então voltará para mim e será uma alma bem-aventurada. E quem não quiser te ouvir, então viverá nas sombras, nas trevas, e aí começa agora uma figura muito semelhante, que é a obra da criação. Ou seja, como se fosse um relâmpago. Então, através das 7 esferas, aqui nós temos as 10, reduzam a 7, porque as 3 primeiras são o nous, o logos, o nous, o logos e o poimandres. E aqui, a obra da criação. O relâmpago de luz, exatamente como na Cabala judaica, vai criar os mundos. Esses mundos serão círculos governados por arcontes. Aqui nós temos a mesma figura. E esses arcontes, na verdade, ele chama de governanças, será mais tarde transformado pelos alquimistas como sendo, na verdade, uma tríade. Aqui já não é mais o Ain Sof, aqui já é o Ain Sof Yaor. Aqui Poimandres já foi incluído na mesma essência do Ain Sof. Então, em Ben Sion, nós vimos ainda somente o Ain Sof. No Tao, nós vimos apenas a metade luminosa e a metade escura. Inicialmente, Poimandres diz que ele não pertence à essência do nous nem do logos, mas logo depois ele vai se incluir. Eu sou o nous, eu sou o logos. Então é complicado, porque ora ele diz que é, ora ele diz que não é, ora ele diz que é da mesma natureza, ora ele diz que é da mesma essência. De qualquer maneira, o privilegiado que está recebendo essa mensagem é um Messias. Esse Messias seria Trimegisto? Não sabemos. Ele não diz. De qualquer maneira, a obra da criação vai ser feita do mesmo jeito que está aqui, sem tirar nem pôr. Do mesmo jeito. Então, assim como está na lei de Moisés, na Torá, em Gênesis 1 e Gênesis 2, do mesmo modo é descrito, Gênesis 2, Gênesis 1, aliás, Gênesis 2. Então, é feita a obra da criação. Essa obra da criação é feita a partir do caos, e tudo muito semelhante. E agora vai acontecer uma coisa notável. Poimandres, simbolizado aqui
por esse círculo exterior, ele, descrito como água, semelhante à água, à umidade, ele dá o demiurgo, ele gera o demiurgo. No texto dos ataúdes está dito, eu saí é o Keperi, é o demiurgo, eu saí da água, eu saí do abismo aquático, isso aqui no centro. Então, Poimandres aqui, como sendo umidade, água, está parindo o demiurgo Keperi, e Keperi diz que está saindo de dentro da água. Como afogado eu me senti, e eu saí. E aí o demiurgo é quem vai construir agora o resto do mundo. Então, as hierarquias superiores são construídas por Poimandres, e o mundo onde nós estamos aprisionados é construído pelo demiurgo, que sai de Poimandres. Poimandres é quem pariu o demiurgo. Então, tudo muito parecido, e nós temos em todas as teogonias e em todas as teologias o demiurgo, e aí agora nós temos aqui uma figura que nós gostaríamos muito de encontrar e mostrar a vocês. É a síntese da obra hermética. Não poderia encerrar sem mostrar. Aqui nós temos o bem-aventurado, o escolhido, que está aqui em pé, vendo e ouvindo a obra hermética, ou seja, a partir do centro, desprezem o Yodevalre, tá? A partir do centro, o Nous, fazendo círculos e mais círculos, ele faz 7 círculos, e aqui a síntese da cabala hermética. Aqui está o privilegiado, que eu não posso dizer que é Hermes Trismegisto, mas que o livro é dele, que vê isso acontecer e que ouve a doutrina com a missão de passar adiante para que o Adam Kadmon, tornado Belial, depois tornado protoplasta, como Kadmon ele é andrógeno, como Belial ele passa a ser separado em macho e fêmea, crescei e multiplicai-vos, e como protoplasta ele se multiplica e vai estar às voltas com os vícios. E aí são os vícios que vão fazer com que ele passe pela prova. Vai voltar ou não vai voltar? Vamos ler o final, porque já estamos aos 43 minutos. Ele diz: desta maneira, o homem, com H minúsculo, portanto já o protoplasta, se elevará para o alto através da armadura das esferas, e a primeira zona abandona a potência de crescer e de decrescer. A segunda, as indústrias da malícia, ou seja, o corpo que vai para a bem-aventurança, ele volta pelas 7 esferas. Ou seja, vou repetir, vai para o alto através das esferas. A primeira zona, a potência de crescer e de decrescer. A segunda, as indústrias da malícia, engano, além de tudo, sem efeito. A terceira, a ilusão do desejo, a partir de então, sem efeito. A quarta, a ostentação do comando, desprovido de seus vícios ambiciosos. A quinta, a audácia ímpia e a temeridade presunçosa. A sexta, os apetites ilícitos que dão a riqueza, doravante e sem efeito. A sétima zona, a mentira, que é autora de toda a ilusão. Então aqui ele mostra as 7 esferas pelas quais o bem-aventurado terá que passar. E aí, agora, o Messias vai terminar o capítulo dizendo: santo é Deus, o Pai de todas as coisas, santo é Deus cuja vontade é cumprida por suas próprias potências, santo é Deus que quer que se conheça e que é conhecido por aqueles que lhe pertencem. Tu és santo, tu
e pelo Verbo constituíste tudo o que é. Tu és santo, tu que de toda a natureza reproduziste a imagem. Tu és santo, tu que não fostes formado pela natureza. Kadosh, separado. Tu és santo, pois és mais forte do que qualquer potência. É um hino de louvor. Tu és santo, tu que és maior do que toda excelência. Essa palavra é demais. Excelência. Tu és santo, tu que está acima de todo o meu louvor. Recebo puro sacrifício nas palavras que eu te ofereço, como alma pura, um coração dirigido para ti, inexprimível, indizível. Tu, que somente pode ser atingido pelo silêncio, ou seja, não precisa rezar em voz alta. Eu te suplico que nenhuma queda me frustre, ou seja, passe pelas 7 esferas. Nós acabamos de ler. Atende-me esta prece, preenche-me de potência. Então iluminarei com esta graça os que permanecem na ignorância, meus irmãos, teus filhos. Portanto, é que caracteriza a missão messiânica dele. Sim, eu tenho a fé e testemunharei, e vou para a vida e virei para a luz. Tu és bendito, Pai, aquele que é teu homem, que é ele, como Adão protoplasta, vai voltar a ser Belial e vai voltar a ser Cádmon, para ajudar na obra de santificação aqueles a quem ele transmite a tua potência. Pronto, aqui está o final do discurso Poimandres. Então, li apenas o mínimo, seria longo demais ler ele todo. Terminamos aqui. Aqui está o início da obra hermética chamada Corpus Hermético. Fiz o máximo, tremi na base, mas não sei se fiz ou não fiz. Fica a critério de vocês avaliarem. Se não deram, deem seu like. Fiz o máximo. Fiz o que eu pude. É difícil. Hermes não é brincadeira de criança. Até o próximo.